Graça e paz, queridos. Bom, nesse vídeo nós iremos dar aqui continuidade às nossas exposições na carta de Paulo aos Romanos. Nós então pensaremos no capítulo 8, do verso 12 ao verso 17. O tema da nossa pregação é Filhos de Deus. O texto diz assim: Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Bom, nós falamos em nosso último sermão sobre a obra do Espírito Santo, e no nosso último sermão nós vimos, em primeiro lugar, que o Espírito Santo nos dá mentes saudáveis. Vimos isso no capítulo 8, do verso 5 ao 7. Em segundo lugar, nós vimos que o Espírito Santo é a garantia de que somos ovelhas de Cristo. Vimos isso do verso 8 ao 9. E em terceiro lugar, nós vimos que o Espírito Santo, percebemos o Espírito Santo como garantia de vida e ressurreição. Vimos isso do verso 10 ao 11. E aqui nós iremos continuar do 12 ao 17. Você vai então perceber que Romanos capítulo 8 é um capítulo que tem muitas referências ao Espírito Santo. E a resposta é clara. O Romanos capítulo 8 está descrevendo a vida daquele que nasceu de novo, do cristão. Por isso que nós encontramos aqui muitas referências ao Espírito Santo de Deus. E nesse texto nós veremos ainda algumas operações do Espírito Santo, mas dentro de uma temática diferente. O cristão é filho de Deus. Então nós teremos então 3 pontos a nossa mensagem. Iremos explicar o texto, fazer algumas aplicações e concluir. Então nosso primeiro ponto, nosso primeiro tema é: os filhos de Deus lutam contra o pecado. Vemos isso do verso 12 ao 14 que diz: Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, que texto incrível, que texto maravilhoso que nós temos diante de nós. Esses versículos, eles são uma espécie de conclusão daquilo que nós vimos na nossa mensagem passada. Segundo o apóstolo Paulo, uma obrigação pesa sobre nós. Veja, o texto diz: estamos em dívida. Uma obrigação pesa sobre nós. Estamos em dívida, mas ele conclui, não para com a carne. Primeiro, é libertador saber que nós não devemos nada à carne. É libertador saber que nós não devemos sujeição ao pecado. Irmãos, nós somos libertados da lei e libertados da lei do pecado e da morte. Nós morremos para o nosso antigo Senhor. Nós temos um novo Senhor sobre a nossa vida. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Portanto, nós não devemos nada para a carne. Mas também fica implícito nesse texto que nós somos devedores a alguém. E o que o contexto imediato nos mostra é que nós somos devedores ao Espírito Santo para vivermos segundo o Espírito Santo. A ideia, irmãos, é que nós estamos em dívida com o Espírito de Deus. E essa dívida, ela precisa ser paga. O Espírito de Deus, ele espera de nós uma resposta em especial. O verso 13, ele introduz, então, o que o Espírito de Deus, ele espera de nós. E a resposta é consagração. A ideia é que a habitação do Espírito Santo em nós é a grande razão, o motivo para a minha e para a sua consagração. Por isso que é muito estranho que uma pessoa se diga cristã, se diga filha ou filho de Deus, e não se importe com o tema da consagração.
não se importe com esse tema da santificação. Nós devemos ao Espírito uma resposta. E essa resposta é a consagração. Muito forte essa expressão que o apóstolo Paulo usa. Irmãos, nós somos devedores. Nós estamos em dívida. Nós não podemos esquecer isso. E esse é o melhor motivo que nós temos, irmãos, para militar contra o pecado. O Espírito Santo, ele habita em nós. E note o adjetivo, o Espírito de Deus, ele é santo. Por isso que uma das principais características na vida de alguém que nasceu de novo é que essa pessoa, ela é santa. Se ela é habitada pelo Espírito Santo, ela é santa. É uma verdadeira anomalia, é uma grande aberração. Um cristão, uma pessoa que se diga filha de Deus, mas é uma pessoa que vive na prática do pecado, nutrindo em sua mente pensamentos depravados, uma pessoa dominada pela ira, pelo ódio, pela amargura, um comportamento completamente alterado. Isso é estranho. Porque se nós somos habitados pelo Espírito Santo, segue-se que somos santos. Ou pelo menos o nosso comportamento está em processo de transformação. Porque a santificação é um processo. Mas continuando, agora como nós devemos prosseguir com a nossa consagração? Como a nossa consagração deve acontecer? Qual é o método? Paulo diz: se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo. Atos do corpo aqui diz respeito aos pecados que são praticados por intermédio dos nossos membros. Os pecados que são praticados por intermédio do nosso corpo. O nosso corpo, ele expressa, né? Ele instrumentaliza a prática do pecado. São esses atos que precisam morrer, de acordo com o apóstolo Paulo. Mas a gente não pode perder de vista algo. Eu não consigo vencer os pecados pela minha própria força. Eu não consigo lutar contra esses pecados que estão na minha carne, que se expressam através dos meus membros, pela minha própria capacidade. O texto diz de maneira clara: mas se pelo Espírito fizerem mortificar ou morrer os atos do corpo. A ideia, irmãos, é que somente alguém que tem o Espírito Santo, que não está mais debaixo de um antigo senhor, que não é mais escravo do pecado, que não é mais escravo, dessa antiga lei que governava a nossa vida, somente essa pessoa que agora está debaixo do senhorio de Cristo pode lutar contra o seu antigo senhor. Pode militar contra o seu antigo senhor. Mas ela não faz isso sozinha, ela faz isso pela instrumentalidade do Espírito Santo. Portanto, se eu tenho o Espírito e você tem o Espírito Santo, nós já fomos capacitados por Deus para lutar, para combater contra todas as formas de pecado que se expressam através dos nossos corpos. Por isso, não tem desculpa para crente, não tem desculpa para cristão. Nós podemos vencer os pecados, nós podemos guerrear e lutar contra os pecados pela instrumentalidade do Espírito Santo que habita em nós, irmãos. Isso é libertador. Mas nós devemos tomar um pouco de cuidado, porque o texto diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, nós vimos o que é viver segundo a carne na nossa mensagem anterior. Viver segundo a carne é ter os seus pensamentos, é ter a sua mente, é ter o seu propósito, é ter a sua vida influenciada por aquilo que a carne cogita. Agora, ser dirigido e orientado pelo Espírito Santo é justo o oposto. É ter a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos afetos, o nosso propósito governado por essa profunda influência do Espírito Santo de Deus. Mas calma. O texto diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem mortificar os atos do corpo, viverão. Numa leitura superficial, parece que Paulo está ensinando salvação pelas obras. Mas se você me acompanhou desde Romanos capítulo 1 até esse ponto, você sabe que a ideia de salvação pelas obras não passa pela teologia paulina, né? Então, como nós poderíamos entender? Ah, pastor, quer dizer, se eu lutar contra o pecado, então viverei. Se eu me render ao pecado, morrerei? Não. O que o apóstolo Paulo vai nos mostrar, lembrando que nós sempre interpretamos um texto dentro do seu contexto imediato também. O que o texto 14 nos mostra é que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São esses os que viverão, os filhos de Deus. A marca de um verdadeiro e de um legítimo filho de Deus é que ele luta contra o pecado. Por isso ele vive. Não pelo seu esforço próprio, mas porque ele recebeu filiação divina. Porque ele é
filho. E qual é a marca daquela pessoa que não nasceu de novo, que ainda não tem a habitação do Espírito Santo? A marca é que ela vive de acordo com a carne, por isso ela morrerá. Vimos isso também na nossa mensagem passada. Por isso que nós afirmamos que o verso 14 está em total harmonia com o verso 12 e o verso 13. A ideia é que aqueles que mortificam os atos do corpo, aqueles que fazem o pecado morrer, esses são guiados pelo Espírito Santo e, portanto, filhos de Deus. Em outras palavras, como identificar um verdadeiro filho de Deus? Como identificar alguém que é verdadeiramente guiada pelo Espírito de Deus? A resposta é: encontre alguém que lute contra o pecado. Essa pessoa que luta contra o pecado, ela está dando uma evidência mais do que clara que ela é uma verdadeira filha, um verdadeiro filho de Deus. Ele luta contra o pecado. Por isso que eu disse, é uma anomalia que uma pessoa se diga filha de Deus, morada no Espírito, mas é uma pessoa que se sujeita às práticas pecaminosas. E é por isso, irmãos, que esses combatentes eles viverão, porque eles são filhos de Deus. Interessante que o apóstolo Paulo usa a expressão guiado, né? Ser guiado pelo Espírito. A ideia é que ser guiado significa ser governado, ser comandado. O Filho de Deus ele é guiado, comandado, governado pelo Espírito Santo. Por isso ele pode lutar contra o pecado. Pastor, mas quais são as armas que nós usamos para lutar contra o pecado? A confissão, o arrependimento legítimo, a prática do jejum. São armas que nós usamos na luta para a mortificação do pecado. Nós devemos acreditar que nós temos essa capacidade dada pelo Espírito Santo e os meios da graça que Deus ele nos confere para lutar contra os pecados. Mas guarde isso no seu coração. Você quer uma marca que evidencia que uma pessoa é um filho de Deus, é uma filha de Deus? Essa pessoa ela lutará contra o pecado. Ela lutará contra o pecado. O Espírito Santo que nela habita a influenciará, a incitará a perceber o pecado como algo danoso, algo que merece ser combatido, destruído, afastado. Por outro lado, uma pessoa que não nasceu de novo, que não tem o Espírito Santo e que, portanto, não é filha de Deus, é uma pessoa que viverá pacificamente com o pecado. Irá tolerar o pecado, procurará dar nomes diferentes e menos graves para a prática do pecado. Sempre procurará algum tipo de justificativa para continuar vivendo na prática do pecado. Portanto, em primeiro lugar, os filhos de Deus lutam contra o pecado, pela instrumentalidade do Espírito Santo. Em segundo lugar, nós aprendemos que os filhos de Deus recebem convicção do Espírito de Deus. Os filhos de Deus recebem convicção do Espírito de Deus. Verso 15 e 16 diz: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. É muito importante, mais uma vez aqui, que nós entendamos que o que nos confere vida eterna, irmãos, não é a nossa própria força, não é a nossa capacidade, não é o esforço humano. Não é o nosso esforço em lutar contra o pecado. O que nos confere a vida eterna é a nossa filiação divina. É o fato de termos sido feitos filhos de Deus que nos garante a vida eterna. E agora, veja, o verso 15 deixa claro que isso não foi obra humana, mas foi obra do Espírito Santo. E Espírito Santo aqui, a melhor tradução é que coloca Espírito Santo aqui com letra maiúscula. Porque o texto diz que o Espírito nos adota como filhos, portanto a nossa filiação divina não é obra do meu esforço humano. A minha filiação divina é obra do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, que nós somos adotados por Deus por meio do seu Espírito. E é esse mesmo Espírito que enche os nossos corações de convicção do amor que Deus tem por nós e de convicção de que nós somos definitivamente filhos de Deus. O Espírito de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo nesse texto, ele não escraviza, ele liberta. O Espírito de Deus, ele não reprime, mas ele nos encoraja a confiarmos no amor paternal
de Deus. É interessante notar, irmãos, que no primeiro século depois de Cristo, um filho adotivo, ele era um filho escolhido deliberadamente pelo seu pai adotivo para perpetuar o seu nome e herdar os seus bens. Isso é lindo. No primeiro século, esse filho adotivo, ele era escolhido assim, de maneira deliberada, né, pelo seu pai adotivo, com o objetivo de perpetuar o nome do pai e também de herdar os seus bens. E também é interessante notar que a condição de um filho adotivo no primeiro século, ela não era uma condição inferior ao filho biológico. Não era. E é muito bonito isso, porque isso, irmãos, reforça ainda mais a beleza da doutrina da eleição. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu. Deus nos elegeu. Deus nos adotou. E Ele fez isso por graça, Ele fez isso por amor. Não há mérito em nós. Nós somos filhos que foram deliberadamente escolhidos pela graça de Deus. Que mérito há em nós, irmãos? E hoje nós temos esse privilégio, essa bênção de poder perpetuar o nome do Senhor. E por graça recebemos a herança eterna. Irmãos, isso é lindo. Isso é muito bonito. A expressão Abba Pai, usada pelo apóstolo Paulo aqui, ela também é particularmente interessante. E essa expressão, ela aparece lá em Marcos, né? Capítulo 14, verso 26, e também aparece, usada por Jesus, né, pela primeira vez aqui nos Evangelhos, e em Gálatas, capítulo 4, verso 6, também usado pelo apóstolo Paulo, dentro de um contexto onde ele fala sobre o Espírito Santo com letra maiúscula, tá bom? E aqui nós encontramos duas palavras, né? Nós encontramos uma palavra em aramaico, Abba, que significa pai, e uma palavra em grego, pater, que também significa pai. Poxa, mas por que uma repetição como essa? Pai em aramaico e pai em grego. Né? Por que pai, pai? Qual seria o sentido dessa expressão usada por Jesus e também usada duas vezes pelo apóstolo Paulo? A ideia, irmãos, é que a repetição, ela indica intensidade na confiança com que o Espírito Santo nos encoraja a confiarmos no amor paternal de Deus. O Espírito Santo encoraja o povo de Deus para que se aproximem de Deus como filhos dispostos a receber de um pai disposto e capaz força para ajudá-los em momentos de dificuldade. A ideia é essa. Abba, Pai, indica intensidade na nossa confiança em percebermos Deus como Pai, que está sempre capaz e disposto a nos ajudar em momentos difíceis. Somente quem tem o Espírito Santo, somente quem nasceu de novo, como nos ensina o apóstolo Paulo, pode com confiança, uma confiança dada pelo Espírito Santo, chamar de Deus, Deus de Abba, Pai. Com intensidade, com força, porque Deus ele é um Deus capaz de ajudar os seus filhos. Isso é muito bonito, irmãos. Interessante que o comentarista F.F. Bruce, em seu comentário sobre Romanos, ele fez questão de registrar um comentário de Martinho Lutero sobre essa expressão, sobre essa pequena palavrinha, Abba. E Martinho Lutero, ele diz assim, abre aspas para Martinho Lutero, esta é uma palavra tão pequenina e, no entanto, abrange todas as coisas. A boca não fala assim, mas o afeto do coração fala desse modo. Ainda que eu seja oprimido pela angústia e terror por todos os lados, e pareça estar abandonado e ter sido totalmente expulso da tua presença, contudo, sou teu filho, e tu és meu pai. Por amor de Cristo, sou amado por causa do amado. Que lindo, irmãos. Podemos nos aproximar de Deus com toda a confiança e chamá-lo de Pai. Essa é uma maravilhosa bênção que nos foi concedido por graça ao Senhor e operado em nossos corações com convicção pelo Espírito Santo. O verso 16 diz isso. De acordo com o verso 16, é o Espírito Santo que testemunha essa convicção dessa filiação divina em nossas próprias consciências, em nosso próprio espírito. Se eu nasci de novo, se você nasceu de novo, existe dentro de nós essa forte e inabalável convicção de que eu sou filho de Deus. E se isso existe no seu coração, isso é operação do Espírito Santo de Deus, que testemunha o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Em terceiro e último lugar,
Nós aprendemos que os filhos de Deus primeiro sofrem, depois são recompensados. Verso 17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Irmãos, isso é algo tão básico da vida cristã. Essa é a ordem correta das coisas. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Foi assim com o nosso Redentor, foi assim com Cristo. E por certo também será assim comigo e com você. Primeiro nós sofremos. Essa é uma das marcas do cristão. Essa é uma das marcas do discipulado verdadeiro. Primeiro nós sofremos, de todas as formas possíveis. Mas depois nós seremos glorificados. Então, se prepare. Entendendo que as coisas funcionam dessa vida, nós teremos uma melhor capacidade para resistir momentos difíceis na nossa vida. Nós sofremos agora. Pode estar doendo, pode estar sendo altamente desconfortante, mas um dia eu serei beneficiado por Deus quando Ele vier em sua glória, na sua segunda e definitiva vinda. Bom, esse texto nos mostra, irmãos, que a nossa filiação divina ela é tão real, ela é tão palpável, que assim como Cristo, primogênito de Deus, é herdeiro, nós também somos herdeiros. Assim como Cristo sofreu, nós também sofreremos. E assim como Cristo recebeu glória, nós também receberemos glória. É muito importante que nós entendamos o que Paulo está nos ensinando no verso 17, dentro da doutrina da união do fiel com Cristo, que nós aprendemos lá no capítulo 5, que nós aprendemos lá no capítulo 6. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, eu também morri e ressuscitei com Cristo. Assim como Cristo é herdeiro de Deus, eu também sou em Cristo. Assim como Cristo sofreu, eu também sofrerei em Cristo. E assim como Cristo foi glorificado, eu também serei glorificado em Cristo. É muito importante que nós aprendamos isso, irmãos. Não haverá participação na glória do Redentor, a menos que haja participação também nos seus sofrimentos. Eu preciso estar preparado para sofrer, assim como o meu Redentor sofreu. A ordem é essa. Primeiro o sofrimento, depois a glória. E sofrer, irmãos, os sofrimentos de Cristo é sofrer por ser cristão. É sofrer por ser obediente a Deus. É sofrer por ser filho de Deus. É sofrer por ser herdeiro de Deus. É sofrer por estarmos unidos a Cristo. Esse texto ele é profundamente impactante para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, vimos que os filhos de Deus lutam contra o pecado. Irmãos, essa é uma marca clara na vida dos filhos legítimos do Senhor. Em segundo lugar, nós vemos que os filhos de Deus recebem convicção do Espírito de Deus. Uma convicção inabalável. De tal forma que nós podemos falar com toda certeza: Abba, Pai. Abba, Pai. Em terceiro lugar, nós vemos que os filhos de Deus primeiro sofrem, depois são recompensados. E o modelo é Cristo. O parâmetro é Cristo. O padrão é Cristo. Se o meu Redentor sofreu, eu também sofrerei. Mas o meu Redentor, ele foi glorificado. E em Cristo eu também serei glorificado. Bom, eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: irmãos, se nós somos filhos de Deus, nós podemos orar: Pai nosso que estás nos céus. Se nós somos filhos de Deus, nós também podemos pedir: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E se somos filhos de Deus, irmãos, nós podemos esperar que seremos disciplinados, pois a Bíblia diz que o Pai disciplina o Filho a quem ama. Mas é importante que nós saibamos que, uma vez filhos, eternamente filhos. Uma vez filhos, eternamente filhos. Nós encontramos nessa expressão a segurança da salvação. Espero que essa mensagem tenha abençoado você e que você desfrute do privilégio de ser filho de Deus, de ser uma filha de Deus, de serem filhos legítimos de Deus. Que bênção! Que bênção! Vamos orar ao nosso Pai. Pai grandioso, que benefício recebemos das Tuas mãos, não porque merecemos. Tua palavra nos diz lá no capítulo 5, Pai amado, que o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores.
Não fomos salvos, ó Deus, pelas nossas obras, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Vivemos uma vida de hostilidade frequente ao Senhor, acreditando em nossa justiça própria. Mas aprove ao Senhor por graça nos amar. O Senhor nos escolheu e nos adotou, ó Deus, pela instrumentalidade do Espírito Santo e nos chamou de filhos. Pai, nós éramos teus inimigos, mas hoje somos filhos, eternamente filhos. Pai, é difícil sem encontrar palavras para agradecer a Deus por tamanho benefício. O que pedimos ao Senhor, ó Pai, é que nos ajude a lutarmos contra o pecado como filhos. A nos assegurarmos, ó Pai amado, nessa poderosa e firme convicção de que o Senhor é o nosso Pai, Abba, Pai. E que o Senhor nos ajude a estarmos preparados para sofrer. Porque Cristo, Pai amado, o nosso Redentor sofreu. Com Ele também sofreremos. Mas o nosso Cristo foi glorificado e com Ele também o seremos. Obrigado por essa dádiva maravilhosa de podermos, ó Pai amado, lhe chamar de Pai, porque somos eternamente seus filhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, que Deus abençoe a sua vida. Espero sinceramente que essa mensagem tenha sido edificante para o seu coração. Curta esse vídeo, não se esqueça disso, se inscreva no canal da nossa igreja, compartilhe com a sua família, abençoe outras pessoas e nós nos veremos em um próximo vídeo. Que Deus os abençoe.